Vê se agora vai aparecer para vocês os slides. Sim, para mim está aparecendo. Ah, beleza. Não estava conseguindo clicar no... Eu clicava no share screen para compartilhar e ele não ia. Beleza. Então, professora Michele Santos, né? Para quem não me conhece, acho que a Júlia ainda não me conhece, né? Seja bem-vinda, Júlia. O Eric acho que não conectou ainda, não sei. Talvez ele esteja tentando baixar, né, o aplicativo e criar conta. Coloquei meu e-mail aqui, caso vocês precisem tirar alguma dúvida. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir a segunda lista, né? Só que eu coloquei aqui 3 slides para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu na segunda lista, né? O que a gente vai abordar de conteúdo nesses exercícios, né? Bem, quando a gente fala em modelo atômico, o modelo atual, ele tem um núcleo, né? E ao redor, o que a gente chama uma região, né, de eletrosfera. Nesse núcleo, pessoal, nós temos prótons e elétrons. Prótons e nêutrons, desculpa, o Eric está entrando, que bom. Prótons e nêutrons. Ao redor, na eletrosfera, nós temos os elétrons, tá? Só que esses elétrons, né, no modelo atual de Bohr, nós temos que eles são organizados, né, em camadas, tá? Essas camadas, né, eu sempre brinco que a gente quer localizar o elétron, a gente vai encontrar o endereço desse elétron. Então, a gente tem que ter 4 informações, né, para realmente encontrar a localização, né? Então, a primeira informação que a gente necessita é o que a gente chama de nível, né, ou camada, tá? Inicialmente, esse nível ou camada, ele tem a possibilidade de ter 7 camadas, né? Então, quando a gente pega um átomo muito grande, ele tem até 7 camadas. Quando eu pego um átomo muito pequenininho, ele pode ter 1 camada, 2, 3, tá? Então, até 7 significa que eu posso ter muitas camadas, até 7, ou não, tá, gente? Então, não é uma regra. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, que a gente usou o diagrama de Linus-Pauling, também vou recordar um pouquinho, nós vimos que a gente vai organizando em ordem crescente de energia, tá? Então, o que significa isso? Significa que a gente pode chegar, né, até a 7ª camada ou não. Seria mais ou menos essa a ideia. Bem, depois que a gente acha a camada, essa próxima identificação, né, do local está associado ao subnível ou uma subcamada, né? O que seria isso, pessoal? Seria como se fosse eu abrir, né? Cheguei num armário e vou abrir a porta, né? Uma porta, é a camada. Depois, quando eu abro essa porta do armário, eu vejo várias gavetas dentro. E aí eu tenho como se fosse uma subdivisão, né? Então, eu posso ter até 4 subcamadas ou subníveis. Eles são representados, né, por letrinhas, que é o S, o P, o D e o F, tá? Então, de acordo ali com qual subnível, né, esse elétron está, ele vai receber números quânticos, né, que seria como se fosse a posição, que começa no 0. O S é Lzinho, né, subnível 0. O P é subnível 1. O D, aqui é um D, tá, gente? Subnível 2. E o F, subnível 3. Então, isso aqui seria, né, referente à subcamada. A segunda, né, informação que a gente tem de localização. A terceira informação é o que a gente chama de orbital, né, que é o número quântico magnético. Eu sempre falo que são as caixinhas, né? Essas caixinhas, elas são referentes àquele subnível. Então, por exemplo, quando eu estou no subnível S, eu só posso ter um orbital, uma caixinha. Quando eu estou no P, eu posso ter 3. Quando eu estou no D, eu posso ter 5. Quando eu estou no F, eu posso ter 7. Então, para vocês gravarem, né, são os números ímpares. 1, 3, 5 e 7. A quantidade de orbitais que eu tenho, que são as caixinhas. Mas o número quântico magnético, né, é a posição da caixinha em que está o último elétron. Ou seja, a gente vai preencher aqui dentro, gente, as caixinhas com setinhas, que a gente chama de spin. Cada setinha representa um elétron.
Michele, como é que eu vou saber qual é o número quântico magnético, né? Ele é representado pela letra M. O do meio, gente, é sempre o zero. Quando eu ando para a esquerda é negativo, quando eu ando para a direita é positivo. Então, vamos pegar o F, que tem mais, né? O F são 7. Então, do meio é zero. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Para a direita, mais 1, mais 2, mais 3. Seria essa a ideia quando a gente fala em orbital. Só que eu falei sobre essas setinhas, né, que a gente vai preenchendo. Que a gente vai preenchendo. Essas setinhas, elas estão associadas ao... Acho que a Rosana está tentando entrar. Ela já entrou umas 3, 4 vezes. Aí eu libero aqui, só que acho que ela está caindo. Aqui. Essa setinha, gente, é o elétron. Então, só para a gente recordar, né? A gente olha na tabela periódica qual é o número atômico que indica a quantidade de prótons, né? Então, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons quando nós estamos nos átomos, né? Por que quando estamos nos átomos? Porque quando a gente forma íons, né? Ou seja, ganha ou perde elétrons, eu posso ter uma variação ali da quantidade de elétrons. Beleza, vamos pensar que a gente está no átomo, né? A gente vai pegar a quantidade de elétrons que tem e distribuir em camadas, em subcamadas, né? Em orbitais, tudo isso. Alguém com o microfonezinho ligado. E aí, quando a gente... Acho que o Eric não tá o Eric tá me ouvindo? Tá. Acho que a Rosana que não tá me ouvindo. Olá, tudo bem? Não apareceu o microfonezinho. Então, gente, o que a gente faz? A gente distribui, né, a quantidade de elétrons que nós temos em nível, né, em subnível, em orbital. Isso foi só um resumozinho, mas eu vou mostrar um exemplo que fica mais fácil. Como é que a gente preenche esses elétrons, né, gente? A gente utiliza a regra de Hund. Ou seja, primeiro a gente vai colocar os elétrons um em cada caixinha, ou seja, um em cada orbital, né? Por quê? Porque eu gasto mais energia para colocar o segundo elétron na mesma caixinha. Então, eu sempre vou fazer, gente, essa distribuição de elétrons, começando da esquerda para a direita, e sempre utilizando primeiro as caixinhas vazias, para depois repreencher com elétrons nas caixinhas já ocupadas. Por convenção, a gente começa com setinhas para cima. Depois que eu já coloquei setinhas para cima, eu venho com setinhas para baixo. Por quê? Porque os spins no mesmo orbital têm que ser contrários. Setinha para baixo significa que o spin é mais meio. Setinho para cima é menos meio. Então, nesse caso, eu venho preenchendo, né, primeiro com elétrons para cima, depois com elétrons para baixo. Então, essa aqui é a nossa regra, né, de preenchimento dos elétrons. Bem, o diagrama de Linus-Pauling é uma forma da gente ter a distribuição de maneira organizada, tá? Como assim? Se a gente seguir, né, o diagrama em ordem crescente, a gente não segue a ordem correta, digamos assim, de preenchimento. Por quê? Porque eles são organizados em ordem crescente de energia. Então, a gente tem que seguir, né, as linhas que são na diagonal, né, que foi o que Linus-Pauling, né, fez para facilitar a nossa organização do diagrama. Algumas informações importantes, tá, pessoal? Cada linha está associada à camada. Então, por exemplo, primeira linha, primeira camada, segunda linha, segunda camada, assim sucessivamente até chegar na sétima linha, que é a sétima camada. Cada camada acomoda um número máximo de elétrons, é uma regra. Então, por exemplo, na terceira camada, eu não posso pôr 19 elétrons. Eu posso pôr menos, 15, por exemplo. Mas eu não posso passar de 18. Esse númerozinho é o número máximo de elétrons, né, que cada linha acomoda. Aqui seria a forma para a gente seguir, né, a ordem crescente de energia, que é a ordem que a gente usa. 1S, 2S, 2P. 3S, 3P, 4S. Viram, gente? Eu não sigo para o 3D, eu venho para o 4S. Depois 3D, 4P, 5S. Depois 4D, 5P, 6S. 4F, 5D, 6P, 7S. 5F, aqui é 5. 6D, 7P. Então, essa seria a ordem crescente, né,
Eu até coloquei aqui embaixo. Esses expoentes, pessoal, têm a ver com a quantidade máxima de elétrons que cada subnível, né, permite. Então, cada subnível tem o número máximo de elétrons que ele acomoda. O F só acomoda 2, né? O P6, o D10, o F14. Lembra que os orbitais, eles tinham um número ímpar? Ó, 1, 3, 5, 7. Se cada orbital acomoda até 2, é só eu pegar os números ímpares e multiplicar por 2. E aí eu vou ter que o S acomoda 2, o P6, o D10 e o F14. São os números que estão aqui, ó, gente, no expoente. Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Eu acho que o próximo slide eu coloquei falando sobre isso. Exatamente. Na distribuição, né, eletrônica, nós temos que o númerozinho que está na frente indica a camada. A letrinha que está ao lado indica o subnível. Já o X, né, que está elevado aqui, gente, indica o número de elétrons. Então, por exemplo, o hélio, ele está na primeira camada, no subnível S, com 2 elétrons. Se eu fizer o zinco, né? O zinco, ele tem 30 elétrons. Então, eu tenho que seguir essa ordem de distribuição até somar 30, né? Nos expoentes. Então, ó, 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 30. Então, nesse caso, tá? Nós temos que o total são 30 elétrons. E aí seria a nossa distribuição eletrônica. Vamos começar a corrigir a nossa lista. A gente já tinha feito, pessoal, uma lista 1, tá? Tá lá no Google Classroom, tanto a lista 1 como a correção. Depois vocês deem uma olhadinha, né? Para ver se tem alguma dúvida e tal. Assistam os vídeos, né, das gravações também. Além dos vídeos gravados, né, da aula, geralmente eu disponibilizo vídeos de outros professores, né? Porque é importante vocês trabalharem com a didática, né, de outros professores. Às vezes vão falar nomes que são similares, sinônimos, né? E aí vocês ampliam os conhecimentos. Então, a metodologia que a gente utiliza no curso é dessa forma, né? A gente vai disponibilizar vídeos, tanto nossos, né, como vídeos de outros professores, tudo para agregar conhecimento. Então, vamos lá. A nossa número 2, nessa segunda lista, desculpe, número 1, ela diz o seguinte. Tem uma mensagem do Érico no grupo. O link do Google Classroom. Depois eu vejo para você, Érico. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando que o número atômico do titânio é 22, a sua configuração eletrônica será B. Então, gente, o titânio tem 22 elétrons. O que a gente faz, né? A gente segue a ordem crescente de energia. Eu posso seguir por aqui ou pelo diagrama de Linus-Pauling, tá? É a mesma coisa. Somando os expoentes até chegar a 22. Então, 2 com 2, 4. Com 6, 10. 12, 18, 20. Então, aqui, ó, eu preciso somente de mais 2. Seria essa a ideia. Então, o que acontece? Aqui ele deu várias opções para a gente, né? Vamos ver se a gente tem aí a opção que seria fechando 22, né? 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 15. Não, a letra A não completa 22. A letra B, 2 com 2, 4, 6, 12, 17. Também não completa. A letra C, 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20. Também não. A letra D completa, ó. 4, 10, 12, 16, 18, pulei, 18, 20 e 22. Agora tá certinho. Certo? Então, a princípio, seria essa a resposta. Se a gente for somar outra, a gente vai ver que vai dar mais. Tá? Então, a resposta seria essa opção.
Ó, somando os expoentes, nós temos que 2 com 2 com 6, com 2 com 6 com 2, 2 dá 22. E aí, pessoal, vocês acertaram? Sim, acertei. Ai, que ótimo. E o pessoal que é novo, conseguiu entender? Não peguei muita coisa não, mas eu consigo pegar no vídeo. Ah, quem falou Consegui entender, professor. Consegui foi a entender. Júlia e o Eric? Sim. Sim? Não consegui pegar muita coisa não, mas eu consigo pegar no vídeo se tiver lá no apostila, como você disse. Tá, Eric. Então, depois eu vou te ajudar ali com o Google Classroom, né? E aí você assiste lá os vídeos. Se você tiver dúvida, você pode me mandar mensagem, tá? Que eu vou te ajudando. Ok. Então, vamos lá. Que bom que aí o pessoal que estava, né, fazendo a disciplina desde o início conseguiu fazer. Fico mais feliz. Bem, número 2. Essa lista é a lista de vocês? Agora eu fiquei confusa. Deixa eu olhar no Google Classroom. Eu tô achando que esse 2 aí não é o 2 de vocês. Esse 2 é o de vocês, da lista? Alguém tá com a lista? Tá, é o mesmo. Eu tenho várias versões da lista. Falei, gente, será que eu botei o cloreto de sódio ou não? Vamos lá, número 2. O cloreto de sódio é o NaCl, tá? Mais à frente a gente vai conversar sobre essas nomenclaturas. Representa um papel importante na fisiologia da pessoa, pois atua como um gerador clorídrico no estômago. Com relação ao elemento químico cloro, que ele tem um número atômico 17, a gente representa, né, gente, o número atômico como Z, que indica a quantidade de prótons. E se a gente está falando em átomo, né, ele passa a indicar também a quantidade de elétrons, que é o que a gente vai usar. Aí ele pede qual o número de elétrons no subnível P. Primeira coisa que a gente tem que fazer é distribuir 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se a gente somar, né, a gente vai ter aqui 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 17. Aí ele pede quantos elétrons tem no subnível P. Na segunda camada, que lembra que o númerozinho da frente indica a camada, eu tenho 6 elétrons. Na terceira camada, eu tenho 5 elétrons. Então, o subnível P, ele tem 6 mais 5, ou seja, 11 elétrons. Dúvidas? Pode deixar de novo, professor. Posso. O que eu fiz aqui? Primeiro, eu distribuí, né? Eu tenho 17 elétrons, então eu segui lá o diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, até somar 17 nos expoentes, né? Lembrando que o 3p é 3p6, mas eu posso usar números menores, tá? O 6 é o máximo. Então, somando 2 com 2, 4, 10, 12, 17. Aí ele pede quantos elétrons tem no P. Então, tudo que tiver P, né, refere-se ao subnível P. Então, nesse caso, eu tenho aqui 6 elétrons na segunda camada e na terceira camada eu tenho 5 elétrons, porque o elétron, gente, é o expoente. Então, quando eu somo 6 com 5, dá 11 elétrons, que é a resposta. Certo? Certo. Ah, tranquilo, né? Senão eu tava fazendo um negócio que eu não presta atenção. Ah, tá. Beleza. Bem, número 3, né? Número 3, ele já vai trabalhar com os números quânticos. O que seriam os números quânticos? Lá naquela primeira tabelinha que eu passei para vocês, né? Ela tinha, gente, uma ideia do que eram os números quânticos. Por exemplo, a camada, a gente, né, representar qual a camada, seria o Nzinho. Representar qual é o subnível, né? Que seria o que a gente chama de L minúsculo. Depois representar qual seria a caixinha, que é o orbital. Tudo isso. Então, essa seria, né, a ideia associada ao que a gente chama de números quânticos. Aí ele pede o elétron que está na segunda camada, no subnível P, né? Ele apresenta quais números quânticos, né? Então, nós vimos, né, que a gente tem lá, segunda camada é o N igual a 2. Por quê, gente? Cada camada tem um Nzinho, e é o próprio número.
Então, n igual a 1 é primeira camada, n igual a 5 é quinta camada, n igual a 6 é sexta camada. Então, aqui tem que ser o n igual a 2. Ó, camada 2 e subnível P. Camada é o número quântico principal n, que varia de 1 até 7. Então, a camada 2 é o n igual a 2. Quando ele pede, né, o subnível é o que a gente chama de número quântico secundário, né? É a nossa subcamada. A letra seria o L. E o L, ele varia, né, de 0 até 3. Então, o subnível P, né, a gente chama de L igual a 1, né? Por quê? Porque ele começa no 0. Então, S, P, D e F, 0, 1, 2, 3. Então, o P é L igual a 1. Então, a nossa resposta seria a letra B. N igual a 2, L igual a 1. E aí, pessoal? O pessoal que fez conseguiu acertar essa questão? Professora, a senhora pode explicar de novo? Não consegui entender. É uma regra, né? Por exemplo, de acordo com a camada que ele está, ele vai ter uma numeração. Então, por exemplo, se eu estou na camada 5, o número quântico principal é 5, que é o N. Se eu estou na primeira camada, o número quântico principal, que é o Nzinho, é 1, né? Então, lá naquele primeiro slide, que era a tabelinha, aqui, número quântico principal, ele varia do N1 até o N7. Isso aqui é a camada que nós estamos. Então, se ele fala que ele está na quinta camada, o númerozinho é N igual a 5. Se ele fala que está na terceira, é N igual a 3, é a camada. Agora, o subnível, né, ele está associado àquela divisão, né, a qual gaveta eu estou escolhendo dentro do armário. Seria mais ou menos essa a ideia, porque o N seria como se eu tivesse 7 portinhas para escolher. Abrir uma portinha. Agora, dentro do armário, eu tenho várias gavetas para escolher. É uma subdivisão. E aí pode ser subdividido em S, em P, D, né, que aqui é D, e F. E aí, a numeração, gente, começa no 0. Então, 0, 1, 2, 3. Então, nesse caso, o P, ele recebe o número quântico secundário L igual a 1. Então, foi isso que eu coloquei lá. Deixa eu ver aqui o exercício de novo. Camada, né? Camada 2. Se é camada 2, é porque é o número quântico principal. Então, ele varia de 1 até 7, né? E aí, nesse caso, segunda camada. Subnível. Subnível tem a ver com o número quântico secundário, que é a subcamada. Então, nesse caso, o Lzinho minúsculo, né, vai ser 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D, 3 para o F. Como ele pediu o subnível P, né, o L é igual a 1. Então, a resposta seria a letra B, N igual a 2 e L igual a 1. Certo? Certo, consegui entender. Mesmo? Sim, ficou show. Pessoal, vocês que tinham tentado fazer, né, que estavam lá desde o início, vocês conseguiram fazer, acertar nessa questão? Acertei, professor. Beleza. Então, tá bom. Bem, o número 4, gente, eu peço para vocês fazerem, né, a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que agora eu quero os 4 números quânticos. Lembra lá que naquela tabelinha tinha orbital, tinha spin, tinha tudo isso? Então, nesse caso, vocês vão fazer para todos, né? Então, eu falo assim, ó, os valores dos números quânticos principal, secundário, magnético e de spin para o elétron de maior energia. O elétron de maior energia é sempre o último, tá, pessoal? Que é do átomo boro. Aí ele fala, Z igual a 5 são. O que a gente vai fazer inicialmente? Primeiro, a gente faz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p1. E aí a gente verifica que, né, para somar 5, o último elétron está no 2p1. Então, gente, a camada, né, que é o número quântico principal, é o númerozinho que está na frente, sempre. Então, é 2, n igual a 2. O secundário, né, que é o L, ele está associado a essa letrinha que está aqui, que nesse caso é o P. Então, o P vai ser o subnível P, o L é igual a 1. A mesma coisa do exercício anterior. O que começa a ficar novo, né? Número quântico magnético e número quântico de spin. O número quântico magnético, gente, é a posição na caixinha em que o elétron foi preenchido. Nesse caso, a gente está com o subnível P. Então, ele tem 3 orbitais.
Quantos elétrons eu tenho que preencher? É sempre o expoente. Nesse caso, eu só tenho que preencher um elétron. Preenchendo um elétron, tá? Eu vou ter esse elétron em qual caixinha? Lembrando que é sempre da esquerda para a direita. O preenchimento, começando com elétrons para cima. Então, eu só tenho um elétron, ele está no número quântico magnético -1. É a posição da caixinha. Michele, como é que eu vou lembrar disso? Pensa que são os números ímpares, 1, 3, 5, 7. Então, S, P, D, F, 1, 3, 5, 7. Tá, então se eu estou no P, eu tenho 3 caixinhas. Faço as 3 caixinhas, a caixinha do meio é sempre o número quântico magnético 0. Andei para a esquerda negativo, andei para a direita positivo. Então, nesse caso, -1. O número quântico de spin, que é o S, né? Ele tem a ver com a posição da seta. Quando a seta está para cima, é -meio. Quando a seta está para baixo, é +meio. Então, seria essa a resposta, né? E aí, como é que ficaria a nossa resposta? Ficaria 2 no N, L igual a 1, M igual a -1 e S igual a -meio. Então, a resposta é a letra C. Isso. Dúvidas? Não consigo entender, não, tranquilo. professor. Quem tá falando que eu não conseguiu entender? É o Eric. Professora, não seria a letra D? Não, a -1. É, professora. Oi? Eu acho que é a alternativa D aí, hein? Eu acho que é a alternativa D. Tá bem, mas vamos ver aqui. 2, 1, -1. É, letra D, letra D. Não é 2 no L, não, tá, gente? Desculpa, letra D. Eu troquei o Lzinho aqui, Então, gente, o pessoal que é mais novo, né, talvez fique com muitas dúvidas nesse momento. E aí eu vou precisar que vocês assistam os vídeos. Eu vou explicar de novo, mas não é algo tão simples, né? Porque tem uma sequência aí que vocês precisam assistir. Então, assim, vou explicar o exercício de novo, mas esse exercício, ele é mais complicado que os anteriores, né? Então, ele tem que ter aí, vocês têm que conseguir ao longo da semana assistir as outras 2 aulas que eu deixei lá gravadas, né? Para ficar um pouco mais tranquilo de pegar. Vamos lá. Números quânticos, né? São 4 números quânticos, é como se fosse o endereço do elétron, tá? Então, por exemplo, se eu preciso mandar uma carta para minha tia que mora lá em Santa Catarina, ela precisa me dar o endereço, o número, o bairro, né? A cidade, tudinho. Então, ela tem que me dar pelo menos 4 informações. Mesma coisa do elétron. Eu tenho que dar 4 informações para achar o elétron. Número quântico principal, que indica a camada. Número quântico secundário, que indica o subnível, tá? Número quântico magnético, que indica a posição da caixinha. Número quântico de spin, que indica a posição da seta, se ela está para cima ou se ela está para baixo. Então, o primeiro número quântico é a camada, né? Então, lá a gente tem o nosso núcleo, ao redor a eletrosfera em várias camadas. De acordo com a camada que eu estou, né, eu tenho ali o que a gente chama de número quântico principal, é a camada, N igual a 2. Nesse caso, porque eu estou na segunda camada. Peguei aqui, ó. Como é que eu sei? O número da frente é o coeficiente, ele indica a camada. Beleza. Feito isso, ao lado eu tenho uma letra. A letra me diz o número quântico secundário, que é o subnível. Ela varia de 0 até 3, né? Então, vamos em ordem crescente. 0, 1, 2, 3. Quais são os subníveis que existem? S, P, D e F. São esses 4. Beleza. Então, nesse caso, eu estou no segundo. Então, L igual a 1, porque é o P. O P, ele acomoda até 3 orbitais, né? Como é que eu sei isso? Grava que são os números ímpares, na ordem. 1, 3, 5, 7. Então, S, P, D e F. Beleza. Feito isso, eu sei que eu estou no P. Então, o P tem 3 caixinhas. Quantos elétrons eu tenho que distribuir? É sempre o número que está aqui no expoente. 1 elétron apenas. Esse 1 elétron, né, pela regra de Hund, a gente sempre vai começar a preencher da esquerda para a direita, sempre preenchendo os orbitais vazios, depois os orbitais, né, preenchidos. Então, a gente começa por convenção, né, sempre com setinha para cima. Então, setinha para cima, só tem 1 elétron. Qual o número quântico magnético, que é a posição da caixinha? -1. Qual o número quântico de spin?
menos meio, porque está associado, né, à posição aqui. A setinha para cima é menos meio. Então, seria essa a ideia. Certo? Certo, professor. Pessoal, Em relação ao número quântico magnético, se ele tivesse mais de um elétron, como é que ficaria aí nas orbitais? ficaria no segundo, por exemplo, o 2, né? Ficaria 1 aqui, o 2 aqui. E aí o número quântico magnético seria o 0. Se ele tivesse 3, 1, 2, 3. Número quântico magnético, mais 1. Se ele tivesse 4, primeiro para cima, segundo para cima, terceiro para cima. Preenche os vazios, né? Que é a regra. Depois eu começo a preencher os preenchidos. O quarto elétron entraria aqui. Aí seria número quântico magnético menos 1. Só que a setinha sempre contrária. Quando a gente já tem um para cima, a outra vai entrar para baixo. E aí ficaria S mais meio e não menos meio. O mais meio e o menos meio muda quando a última setinha tá para cima ou a última para baixo. Isso, Não é isso? exatamente. Sim, a última setinha preenchida, né? Entendi. Isso. Pessoal que já tinha feito lá desde o início a matéria, conseguiram fazer o número 4? Positivo. Consegui, professora. Consegui. Beleza. Então vamos para 5. Quais são os 4 números quânticos dos dois elétrons, dos dois elétrons mais externos do átomo de número atômico 20? Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso fazer a distribuição até chegar a 20 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, somando 20, ó, 2 com 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tá. Ele quer saber os 4 números quânticos. Os 4 números quânticos, né, dos dois elétrons mais externos, que estaria aqui, ó. O 4s1 e o 4s2, são os dois últimos. O número quântico principal é a camada, já vem direto aqui, é o 4, n igual a 4. O número quântico secundário, gente, ele está associado ao subnível, que é o S. Então, nesse caso, é o primeiro subnível que existe, né? Então, L igual a 0. Quando eu estou nesse subnível S, eu só tenho um orbital, uma caixinha. Então, o número quântico magnético, ele é M igual a 0. Eu só tenho essa caixinha mesmo. Agora, o spin não, gente. O spin, ele está pedindo para os dois elétrons mais externos. Então, eu tenho que fazer para o 4s1 e para o 4s2. O que diferencia é somente a posição da seta. Repara, um elétron, dois elétrons. Esse um elétron é o 4s1, menos meio. O outro elétron, né, está para baixo, é o mais meio, 4s2. Dúvidas? Não? Então, eu vou para o próximo. Os números quânticos principal, M, secundário L, magnético M, do elétron mais energético do átomo cloro, são respectivamente. Cloro tem 17 elétrons. Primeiro passo, gente, é sempre fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos conferir aqui. Eu vou pegar os expoentes, vou seguir em ordem crescente, somando 17 elétrons. 2 com 2, 4, com 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Então, o que a gente vai trabalhar é esse 3p5 aqui. Qual a camada? A camada é sempre o coeficiente que está na frente, então 3. Qual o subnível? É o Pzinho que está do lado. Né? Então, o Pzinho, SPDF, o P é 1, porque o S que é o 0. Então, L igual a 1. Número quântico magnético. O número quântico magnético tem a ver com a posição na caixinha. Eu tenho que preencher os elétrons. Michele, quantas caixinhas eu tenho? 3. Por quê? Porque o subnível P acomoda 3 caixinhas.
Quantos elétrons eu tenho que distribuir? É o expoente, então nesse caso são 5. Então, 1 para cima, 2 para cima, 3 para cima. Agora eu venho começando a repreencher. Então, já fiz 3 elétrons. 1 para baixo, 4. 1 para cima, 5. Então, nesse caso, eu fechei. Para cima não, para baixo. Eu fechei, gente, os meus spins. Qual o último elétron que eu preenchi? Ele está em qual posição? Na caixinha 0. M igual a 0. Ele está para cima ou para baixo? Ele está para baixo. Então, S, desculpa, igual a mais meio. E aí ele nem pedia, né, o mais meio, ele só pediu os 3 primeiros. Então, ficaria 3, 1 e 0. Letra A seria a resposta. Dúvidas? Não, professor, tá dando para entender. Tranquilo. Vocês tinham acertado essa questão? Sim, essa daí sim. Eu acertei, professor. Beleza. Número 7. Quais são os 4 números quânticos para a configuração 4p2? Gente, 4p2, na opinião de vocês, o que vai ser, gente? Qual a camada? Camada 4. O número da camada é sempre o coeficiente que está na frente. É sempre o númerozinho aqui, tá? Então, número 4. Qual é o subnível? É o P. O P é L igual a 1. Deixa eu ver, acho que eu anotei. É o 4P2. Então, a camada, né? Ela varia de 1 até 7. A gente está na 4ª camada, que é o númerozinho que está na frente. O secundário, ela varia de 0 até 3. O P é L igual a 1. Quantas caixinhas eu vou ter? Sempre que eu tô 3, gente, quando eu tô no P. 3 caixinhas. Quantos elétrons eu tenho? Nesse caso, somente 2. Começo a preencher da esquerda para a direita, para cima. Então, nesse caso, o primeiro elétron, segundo elétron. Então, M igual a 0. Tá? Então, nesse caso, M0. E esse elétron ele está para cima. O fato dele estar para cima indica que o spin é negativo. Então, a resposta correta seria letra D. Vamos conferir. 4, 1, 0 e menos meio. Dúvidas? Esse aí, eu fiquei um pouco na dúvida. Quem está falando? Eu, Gilberto. Ah, tá. Qual a parte que você ficou na dúvida, Gilberto? Nessa parte de 3 orbitais, das 2 setinhas para cima, número quântico M igual a... Tá. O orbital é a quantidade de caixinha que a gente tem, né? Então, o P é uma regra. O P tem 3. 3 caixinhas. A quantidade de setas que eu vou botar dentro, ela vem no número aqui que está elevado, é o expoente. Então, eu só preciso botar 2 setinhas. Nesse caso, como é que a gente tem, né? Pela regra de Hund, a gente começa da esquerda para a direita, preenchendo sempre para cima inicialmente. Nunca colocando 2 setas direto no mesmo orbital, porque eu gasto muita energia. Então, primeiro eu vou preencher todos os vazios, para depois eu vir repreenchendo. Seria essa a ideia. Aí, nesse caso, quantos elétrons nós temos? Somente 2. Então, um para cima, né? O outro para cima também, em outra caixinha. O último elétron preenchido, que é a última seta, ele está em qual caixinha? Na caixinha 0. 0. Ele está para cima ou está para baixo? Para cima. Para cima. Né? Então, menos negativo. Meio. Exatamente. Tá certo. Certo? Certo. Restante dos alunos, está tranquilo? Tranquilo. Chega uma hora que dá um bolo na cabeça de tanta informação. É muita coisa, né? Bem, a número 8. Alguém conseguiu fazer a número 8? Não. Ninguém?
Eu cheguei até a tentar, professora, mas eu não sei se está certo, né? Mas tentei fazer. Número 8 diz assim, o diagrama Não, básico. eu não consegui fazer não, professora. Oi? Não ouvi. Essa daí eu não consegui fazer não. Tá, vamos corrigir. O diagrama abaixo representa a distribuição eletrônica do átomo de níquel. Qual o conjunto de números atômicos do último elétron desse átomo e qual o seu número atômico? Para a gente descobrir o número atômico, gente, repara aqui cada linha, né, tem a ver com a camada. E aí a primeira coluna é a coluna S, a segunda coluna P, D e F. Como é que a gente faz? A gente vai preenchendo, né, até terminar a quantidade de elétrons. Então, nesse caso, né, para eu descobrir o número atômico, eu posso somar a quantidade de setas que eu tenho. Ou anotar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Seria essa a ideia, né, para a gente achar o número atômico. É a quantidade total de prótons e elétrons, nesse caso, de elétrons, né? Como é átomo, é a mesma coisa que a quantidade de prótons. E aí nós temos, né, qual seria o número atômico dele. Feito isso, eu pedi também o número quântico do último elétron. O último elétron é a última seta preenchida. Ele está aqui, ó. E nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, ele vai terminar em 3D8, por isso essa representação. E aí, para a gente achar os números quânticos, vai ser referente a essa última seta aqui para baixo, que está no meio. Então, ó, aqui se eu fosse fazer, ficaria, né? Terminaria no 3D8, e aí o D8, ele tem 5 caixinhas para preencher 8 elétrons. Então, o último elétron colocado está na caixinha 0. Então, o número de camadas é o 3, que está aqui na frente. Só que é 3D nesse caso, né? Então, o número quântico secundário é número 2. Beleza. Depois disso, a gente tem que ver o número quântico magnético, que é a caixinha no qual tem o último elétron preenchido. Nesse caso, é a 0. E o spin é a posição da seta, se é para cima ou se é para baixo. Então, nesse caso, né, a nossa última setinha, ela está para baixo, o que indica que o nosso número quântico de spin é positivo, seta para baixo positivo, seta para cima negativo. Então, a resposta, né, ela contemplaria que o número atômico é 28, né, eu tenho que somar a quantidade de elétrons que eu tenho aqui, e para a gente encontrar, né, os números quânticos, a gente vai sempre olhar ao último elétron que foi preenchido. Seria essa a ideia. Certo? Dúvidas? Não. Pessoal que Não, depois que você explicou, deu para entender. Entendi. Pessoal que não tinha conseguido fazer, né? Mais alguém conseguiu, depois dessa parte que eu passei para vocês, tirar as dúvidas? Ficou alguma coisa ainda meio nebulosa? Para mim, deu para esclarecer bastante. Tá tranquilo. Beleza. E os novos, né? Eu acredito que, assim, assistindo o restante do conteúdo, seja mais fácil, né? De pegar essa partezinha. Essa partezinha, gente, ela não é tão direta, né? Ela é mais, digamos assim, calma aí, rapidinho, tá abrindo o vídeo que eu vou passar para vocês. Ela é mais, como é que se fala aquela palavra lá do português? Eu esqueci. Ela não é tão palpável, melhor dizendo, né? É algo mais abstrato, né? Abstrato que fala? Eu acho que não é algo tão simples da gente conseguir, né, observar e falar assim, olha, eu vou achar a localização exata de um elétron. Primeiro, a definição, né, diz pra gente, a literatura, que o elétron ele não está paradinho, né, ele está se movimentando. Então, é muito difícil a gente conseguir achar exatamente a posição correta dele, né? E aí, assim,
o pessoal, os estudiosos, né, definiram esses números quânticos, mesmo sabendo que tem um princípio da incerteza, que é da localização desse elétron, né? Mas é muito assim, não é algo que você consiga ter uma ideia. Eu acho que aqui é a parte mais, essa parte do capítulo, né, de toda a inorgânica, eu acho que é a parte menos palpável, assim, que é mais, digamos, viajante, né? Você vai ter ali uma distribuição e essa distribuição você vai colocar em orbitais, né? Só que é algo muito, muito abstrato, sabe? Então, eu entendo que realmente, né, para o pessoal que está vendo hoje pela primeira vez, não seja algo tão simples, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, porque se vocês não entenderam tudo, isso seria comum para alguém que já viu isso, por exemplo, no ensino médio, mas há 10 anos atrás, né? Então, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Então, de novos, eu acho que tem o Eric e a Júlia, né? Que estão na primeira aula hoje, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, porque realmente é algo que não é tão, né, tão trivial, digamos assim. Certo? Tudo bem? Certo, professor. Tá. Tudo bem. Agora a gente vai começar a parte da tabela periódica. Eu passei para vocês na semana passada um vídeo, que era um vídeo que eu tinha feito, né, no período passado, quando começou a pandemia, para os alunos da turma de Química Geral e Inorgânica. Mas eu separei um outro vídeo que eu vou passar para vocês, e aí vou quebrar a gravação, que aí não fica tão pesado lá para colocar depois. Então, vou mandar esse link para vocês quando eu conseguir abrir aqui o WhatsApp no computador, tá? Tá dando problema, mas... Que estranho. Deixa eu tentar abrir pelo celular, acho que... Acho que agora foi. Tá, a gente vai começar falando hoje, né, sobre a tabela periódica, sobre algumas definições importantes, né, associadas a períodos, né, associadas a grupos, família, como é que essa tabela é organizada e tal. E aí esse vídeo que eu mandei para vocês, ele vai complementar, né, o que a gente vai conversar hoje. Então, mandei para vocês aí no nosso grupo do WhatsApp. Vou parar a gravação e a gente retorna daqui a pouco, para dar tempo de vocês assistirem, tá bem? Tudo bem, professora. Ok. Ok. Tá, deixa eu parar aqui a